Gosta de mistérios daqueles que fazem a gente quebrar a cabeça por dias criando teorias? Eu também! Lembra quando éramos crianças e um dos mais velhos nos contava algo que aconteceu há muito tempo e depois não conseguíamos dormir pensando naquilo? Então acho que tenho uma história para te contar. Foi na primavera de 1980, em uma praia do Maine, nos Estados Unidos. Um homem foi encontrado morto e nada fazia sentido. Era um verdadeiro mistério inexplicado. Nancy também disse que o pescoço parecia meio inchado. Ele percorreu 3.200 quilômetros em apenas 5 horas. Homem desconhecido, talvez do Colorado, encontrado em uma praia do Maine. Mas quem estaria sem jaqueta à beira-mar em uma noite fria daquelas? A polícia não deu a devida atenção ao caso e parou na causa da morte. Mas havia muito mais a ser explicado. A prática era receber o dinheiro. E 2 jornalistas dedicaram a vida a tentar descobrir essas respostas. Mas por quê? O que poderia ser tão importante para ele fazer todo esse esforço? Essa é a questão principal, a grande pergunta. Essa história ficou conhecida como o Garoto do Colorado. Ele lê os livros, ele fala dos livros, ele é o Lucas Livros. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Lucas Livros. Para este vídeo eu li e vou falar sobre o livro O Garoto do Colorado de Stephen King, publicado originalmente em 2005 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2025 pela editora Suma. Mas esse não é um livro de terror. Essa é a história de um verdadeiro mistério inexplicado. E como o próprio Stephen King alerta, você vai amar ou odiar esse livro, sem meio termo. Mas antes de começar, já deixa aquele like, porque desse vídeo eu garanto que você vai gostar. Então fica até o final comigo para descobrir se você vai amar ou odiar o Garoto do Colorado. E se prestar atenção, talvez até descubra algo de sobrenatural nessa história. Na primavera de 1980, um homem foi encontrado morto na praia de Remack, na ilha de Muslucad, na costa do Maine, por 2 estudantes indo para a escola. Então Johnny viu que um maço de cigarros caiu na areia e o colocou novamente no bolso do homem. Eu queria saber se ele poderia ter sido colocado lá. Por 25 anos, a história do Garoto do Colorado deixou os jornalistas locais intrigados. Não havia um único só pode ter sido isso sequer. Quando você pensa bem, a loucura tem que estar no meio disso. Mas afinal, o que aconteceu com o Garoto do Colorado? Era um absurdo, mas Vince e Dave tentaram resolver mesmo assim. Muslucad era um lugar muito agradável para se viver e trabalhar, depois que você se acostumava com o cheiro de peixe. Como a jovem Stephanie McCann descobriu. Ela veio de Cincinnati, Ohio, para fazer um estágio no jornal local, mantido pelos jornalistas veteranos Vince Teague e David Bowie. E é graças a ela que vocês estão ouvindo essa história agora. Em 2005, um repórter de Boston foi até a ilha em busca de mistérios inexplicáveis para uma série especial. Ele conversou com Vince e Dave e até pagou um almoço para eles, mas foi embora sem nada de interessante para contar. Contudo, a Stephanie não acreditou que em mais de 50 anos de jornalismo, os dois realmente nunca tivessem encontrado um mistério inexplicado. A gente nunca disse que não. Vince Teague era magro como um palito e não aparentava já ter 90 anos de idade. Ainda era ágil apesar da artrite nas mãos e tinha a velocidade mental de alguém com 45 anos. Tudo depende do equipamento que se ganha na loteria da vida. David Bowie era o editor-chefe do jornal há mais tempo do que Stephanie tinha de vida e parecia ter mais ou menos a mesma idade de Vince, apesar de ser 25 anos mais novo. Eles realmente contaram algumas histórias batidas que já haviam sido tema de inúmeras reportagens e até alguns livros, como a do Bella Lisa, um barco de pesca encontrado nos anos de 1920 com um membro da tripulação morto e os outros 5 desaparecidos, a das luzes costeiras de 1951 ou o envenenamento no piquenique da igreja Tashmore. Mas como saber se o repórter já as conhecia sem contar? É verdade, e ele não perguntou mais, concluiu sozinho que eles não tinham nada de interessante para contar. Mas então, afinal, quais mistérios inexplicados vocês conhecem e por que não contaram para ele? Dave virou a placa de aberto para fechado e Stephanie sabia que era a hora da aula. Sabe o que é bom para uns caras velhos como nós? Se dar ao luxo de só ensinar para quem quer aprender. Esse era o lema deles e essa história também seria uma aula para a jovem Stephanie. O que todas aquelas histórias tinham em comum? Obviamente nenhuma delas tinha sido resolvida e já haviam sido exploradas até dizer chega, mas essa não era a resposta certa. E sim, justamente o motivo
motivo porque as pessoas gostavam tanto de ouvi-las. Em todas elas só havia uma coisa desconhecida, e as pessoas podiam criar suas teorias. O seu só pode ter sido isso. Essa é a regra. No caso do Bela Lisa, por exemplo, em 1927, só podem ter sido piratas, e daí surge uma história de mapa do tesouro e que encontraram ouro enterrado. Mas havia sim uma outra história, só que era confusa demais. Coisas desconhecidas demais. Não havia um único só pode ter sido isso sequer. As pessoas não gostam disso. Todo jornalista que já está há algum tempo na profissão sabe que na vida real, as histórias verdadeiras, com começo, meio e fim, são raras. E tinha mais uma coisa. Essa história era nossa. Um cara de fora não entenderia. Não que eles entendessem, mas não precisavam. Às vezes, com mistérios, o melhor é ficar em silêncio e guardar para si. Na manhã de 24 de abril de 1980, dois jovens da equipe de atletismo da escola, Nancy Arnold e Johnny Grevlin, que também eram namorados, estavam correndo para pegar a barca e ir estudar no continente, como faziam todos os dias. Foi quando eles viram um homem sentado na praia de Remac, recostado em uma das lixeiras presas à areia. A temperatura naquela manhã era de 6 graus. E a brisa do mar fazia parecer 0 grau, mas o homem não estava de casaco. Usava apenas uma calça cinza, uma camisa branca e mocassins. Eles não quiseram acreditar na hora, mas assim que viram o rosto do homem, tiveram certeza de que ele estava morto. O rosto estava pálido como cera, os olhos estavam fechados e as pálpebras e lábios azulados. A mão esquerda estava no colo e a direita na areia. Nancy também disse que o pescoço parecia meio inchado. Ela fez Johnny sacudir o homem, que só fez isso para não parecer covarde na frente da namorada. E quando encostou nele, teve ainda mais certeza de que estava morto. Seu ombro parecia madeira. Mesmo assim, sacudiu 2 vezes e o homem caiu de lado na areia, ainda sentado. Nancy gritou e pediu que Johnny o colocasse de volta na mesma posição, e dessa vez ele só obedeceu porque ela começou a chorar. Então Johnny viu que um maço de cigarros caiu na areia e o colocou novamente no bolso do homem. Depois disso, os dois correram até o telefone público mais próximo, e foram os 800 metros mais rápidos da vida deles. Eles ligaram para o chefe de polícia, que ligou para o doutor e depois para Vince, que chegou logo depois deles ao local. O homem devia ter por volta de 40 anos, e pelo rigor mortis estava morto há pelo menos 4 horas, provavelmente 6 ou mais. Então morto desde as 2 da madrugada ou meia-noite. Um vento forte vindo do mar poderia ter alterado o processo. Não teve vento naquela noite, mas o doutor notou algo. Lembram que a mão esquerda estava no colo e a direita na areia? Na esquerda ele usava uma aliança de casamento, e a direita estava em uma forma que parecia que o homem tinha feito uma luneta para olhar antes de morrer, mas o doutor percebeu que havia areia grudada nela. Só que a maré não chegava até ali, e também não choveu, estava tudo seco, e não havia areia na mão esquerda. Era gordura na mão direita do homem. Ele não estava fazendo uma luneta, e sim uma pinça. Lembram que o pescoço parecia meio inchado? Estava segurando alguma comida, e o palpite do doutor é que ele havia engasgado. Então examinou a garganta do homem e encontrou algo. Se era bife ou um pedaço de carne de porco, o legista diria, mas estava claro o que aconteceu. O homem sentou na areia para comer um pedaço de carne, olhando a luz da lua, e morreu engasgado com o último pedaço. Talvez não o último. Depois de morrer, uma gaivota pode ter descido e levado o que restou. Pessoal, primeiro aviso de spoiler. Já contei todo o início da história, e se contei direito, agora você está curioso para saber mais sobre o mistério do garoto do Colorado. Aqui na descrição tem o link para você comprar o livro, e comprando por ele você ajuda o Lucas Livros a crescer cada vez mais. Minha recomendação é leia primeiro e depois volte aqui. Mas se você já leu ou não aguenta esperar, vamos continuar. Mistério resolvido? Caso encerrado? Ah, nem ferrando. Talvez a causa da morte. Aliás, provavelmente era um bife, corte nobre, contra filé ou filé mignon, ao ponto para mal passado. A certidão de óbito apontou asfixia por engasgo. No entanto, o homem também sofreu uma embolia cerebral, um derrame. O legista concluiu que o engasgo teria provocado o derrame, mas admitiu que o inverso também poderia ter acontecido. Foi nesse momento que a polícia estadual chegou e surge outro personagem nessa história, o jovem Paul Devane. Ele estava aprendendo como Stephanie, mas o tipo de ciência que pega criminosos, só que não deu sorte com os professores. Vince odiava esse pessoal mais velho que tratava mal os jovens quando eles só estavam querendo aprender. Aqueles dois detetives eram uns incompetentes comedores de rosquinha e desperdiçaram as habilidades do jovem o usando como um serviçal. Se tivesse caído em mãos melhores, ele poderia ter se tornado um desses caras que a gente vê no CSI. Foi por isso que Paul Devane desobedeceu a ordem de não olhar o saco com as provas. Foi graças a ele que o homem morto na praia de Remac pôde ser identificado. Mas antes
precisamos falar da autópsia. Havia um pedaço de carne preso na garganta e outros no estômago, umas 110 gramas. E também o jantar, feito 6 ou 7 horas antes, e vamos dizer que estava em processo avançado de digestão. O doutor concluiu que era peixe e batata frita, e com essa informação o número de opções de onde ele podia ter jantado num raio de 30 quilômetros reduziu de 50 para 3. Vince levou uma foto do morto no dia seguinte aos únicos 3 restaurantes que serviam peixe com fritas, e uma atendente lembrou dele. Havia realmente pedido peixe com fritas e uma Coca-Cola normal ou diet. Ela não lembrava, e o homem não lhe disse nada além de por favor e obrigado. Ela não prestou atenção para onde ele foi, ou se estava de casaco, mas meio que lembrava que ele estava com uma jaqueta verde, mas podia estar enganada. O palpite de Vince é de que ele foi pegar a balsa das 6 da tarde. Mas quem estaria sem jaqueta à beira-mar em uma noite fria daquelas? Então, onde estava a jaqueta? E as digitais do morto? E os registros dentários? Não era a primeira coisa a se fazer? Mas temos de lembrar que isso aconteceu em 1980, antes da revolução dos computadores e da internet. Até se fazia esse tipo de coisa, mas comparando com as da pessoa que se imaginava ser, teria demorado anos para comparar os arquivos de todos os criminosos procurados pelos departamentos de polícia. Se incluíssem as pessoas desaparecidas, então, mesmo filtrando por homens entre 30 e 45 anos, impossível. Então voltamos a Paul Devane. O homem ficou no refrigerador da funerária por 6 dias. Como ninguém apareceu e não havia identificação, o embalsamaram e colocaram na cripta da funerária no cemitério. Ele ficou o verão todo lá e mais metade do outono. Então, em novembro, com o corpo ainda abandonado e sem identificação, decidiram que era hora de enterrá-lo. Agora, lembram que o jovem Paul Devane olhou o saco de provas? Não havia nenhum documento de identidade, apenas a aliança de casamento, $17, algumas moedas, incluindo uma que parecia ser russa, pastilhas, chicletes, uma caixa de fósforos, dava para ver a marca do palito riscado, e um maço de cigarros aberto, aquele que caiu na areia, faltando apenas um cigarro. O selo do imposto? Sim, todo maço de cigarro tem um selo de imposto estadual, e foi por acaso que Devane pensou nisso ao ver o pai de sua namorada fumando. Engraçado como as coisas acontecem às vezes, faz a gente imaginar quantas vezes não acontecem. Então, passado quase 1 ano e meio desde a descoberta do corpo, Devane ligou para a única pessoa que imaginou ainda estar interessada, Dave. Dave ligou para a procuradoria e falou com um tal de Sargento Murray no departamento de armazenamento e arquivamento para ter informações sobre as provas. Ele disse que precisaria verificar e que ligaria mais tarde. Foi uma tarde de ansiedade para Dave. Na verdade, ele já estava indo embora quando o telefone tocou. O carimbo era do Colorado. Foi esse tal de Sargento Murray que chamou o homem desconhecido pela primeira vez de o garoto do Colorado. Lucas Livros. Então Vince e Dave enviaram uma matéria com a foto do homem para todos os jornais do Colorado. Homem desconhecido, talvez do Colorado, encontrado em uma praia do Maine. 2 dias depois, perto do fim de outubro de 1981, uma mulher ligou. O marido dela havia desaparecido em abril do ano passado, a deixando sozinha para cuidar de um filho de apenas 6 meses. Ela obviamente não tinha as digitais dele, mas passou o contato do dentista e confirmaram pelas obturações e coroas. Era James Cogan, 42 anos, casado com Arla Cogan, pai de Michael Cogan. Mas ela não fazia ideia do que seu marido estaria fazendo em uma ilha na costa do Maine, e Vince não tinha essa resposta quando foi buscá-la no aeroporto. Ele e Dave vasculharam por umas 4 semanas depois que encontraram o corpo. Estiveram em todos os hotéis e pousadas ao redor de Muslucat, mostrando a foto, mas ninguém reconheceu o homem. Eles também não sabiam onde ele tinha ido ao descer da barca. Ninguém o viu antes de Johnny e Nancy às 6h15 da manhã, do dia 24 de abril de 1980. Então Arla contou o que aconteceu no dia anterior àquela quinta-feira. James trabalhava em uma agência de publicidade em Denver, e naquela quarta-feira saiu às 6h45 como em qualquer outro dia. Usava um terno cinza, camisa branca, gravata vermelha e mocassins pretos. Nada de jaqueta verde? Nada, mas o resto era o que ele usava quando foi encontrado na praia, com exceção do terno e da gravata. Às 8h45 estava em sua mesa no trabalho. Por volta das 10h15, um colega o viu saindo. Disse que ia até a esquina comprar um café de verdade no Starbucks. Ele não lembrava se James estava de casaco. Achava que não.
Então começa o mistério. Às 10h15, James vai buscar um café, no Colorado. Às 17h30, come peixe com fritas no Maine. O fuso horário é de 2 horas. Então, quando foi visto pela última vez no Colorado, já passava do meio-dia no Maine. Ele percorreu 3.200 quilômetros em apenas 5 horas. Peraí, isso é possível? E é isso que torna a história do garoto do Colorado ruim para um jornal de cidade grande. Eles querem poder oferecer respostas. Se fizessem um artigo especial sobre mistérios inexplicados, diriam que as luzes costeiras eram reflexos nas nuvens e que o envenenamento do piquenique da igreja era culpa de uma secretária enciumada. Mas essa questão do tempo era um absurdo. Mesmo assim, Vince e Dave tentaram resolver. James Colgan foi visto pela última vez no Colorado entrando no elevador, e as portas se fecharam, vamos dizer, às 10h20, no fuso horário do Colorado. E deve ter sido planejado com antecedência. Um carro já tinha de estar lhe esperando e com o motor ligado, para ele conseguir chegar no aeroporto em 30 minutos. Mas ele não pegou um voo comercial, porque não havia nenhum direto. Eu verifiquei. Ou só chegaria às 18h45, no fuso horário do Maine, e a atendente o viu às 17h30. Além do que, já teria perdido a última barca para a ilha. Então deve ter fretado um jatinho, o que teria custado uma pequena fortuna. Contudo, não havia nenhum saque em sua conta bancária. Mas ele só pode ter feito isso. Com a corrente de ar favorável, em um pequeno Lear 35 ou 55, chegaria em umas 3 horas. Ele pousa na pista mais próxima e tem 2 horas para chegar no restaurante e pedir peixe com fritas. E Vince e Dave jamais acreditariam que tivesse dado tempo para tudo isso se ele não tivesse aparecido morto na praia de Remack. Quando você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a resposta. O Sherlock Holmes disse isso. Talvez ele tivesse fretado um segundo avião, um menor, como um Piper Cub. Haviam 4 pistas de terra naquela área, mas Vince não acreditava nessa teoria. Um segundo carro estava lhe esperando e com um motorista que conhecia o caminho, ou com certeza teria se perdido, porque até onde sabiam ele nunca tinha estado ali antes. Então chegou a tempo e com certeza pegou a barca. O barqueiro Gerd Edwick lembrava dele. Era uma travessia fria e um homem lhe levou um copinho de café e disse: "Isso já estava por vir há muito tempo." Ou talvez, "Eu já estava por vir há muito tempo." Podia até ter sido lido ou estava por vir há muito tempo. Esse nome existe. Ele também não lembrava se o homem estava com uma jaqueta verde. Já estava escuro e precisamos entender que fazia 1 ano e meio do caso quando eles lhe perguntaram. Além disso, Edwick tinha sérios problemas com bebida. Uma corrida contra o tempo. 3 motoristas contratados, incluindo um piloto. Talvez também um copiloto, sendo que nenhum deles nunca foi encontrado. Mas por quê? O que poderia ser tão importante para ele fazer todo esse esforço? Essa é a questão principal, a grande pergunta. Mas eles nunca descobriram. Vamos pensar em pelo menos 4 motivos para James Colgan ter feito aquilo. Outra mulher, problemas com dinheiro, vontade de começar uma vida nova e loucura? Ele foi descrito por todos como um homem que gostava do emprego, amava a esposa e idolatrava o filhinho. E não tinha problemas financeiros. Mudança e loucura talvez fossem a mesma coisa. Loucura envolve vícios dos quais as pessoas tentam fugir. É o que chamam de cura geográfica. Jogo é outro vício, mas entra em dinheiro. Contudo, segundo a esposa, ele não tinha problemas com drogas e álcool. Então só sobra uma opção. Vejam bem, ele acabou morto a 3.200 quilômetros de casa em uma praia do Maine, engasgado com um pedaço de carne. Quando você pensa bem, a loucura tem que estar no meio disso. Mas durante todo aquele tempo, a esposa não conseguia imaginar um motivo e tinha problemas muito maiores com que se preocupar. Ela enfrentou dificuldades para criar o filho sozinha. O bebê tinha apenas 6 meses quando o pai desapareceu. Agora já estava com quase 2 anos. Sem um corpo, a seguradora se recusou a pagar, alegando que seu marido ainda podia estar vivo. Então, quando Dave e Vince a encontraram, ela queria 2 coisas, uma prática e outra espiritual. A espiritual era se libertar daquela angústia de não saber se o marido estava vivo ou morto. A prática era receber o dinheiro. E falando nisso, Vince lhe perguntou se o Chervonettes era para dar sorte ou uma lembrança. Ela balançou a cabeça. Não fazia ideia do que ele estava falando. A moeda russa que ele tinha no bolso era um Chervonettes, uma moeda de 10 rublos. Mas segundo ela, o mais perto que eles chegaram da Rússia foi quando alugaram um filme do James Bond, Moscou contra 007, na Blockbuster. Ele poderia simplesmente ter encontrado na praia. As pessoas encontram todo tipo de coisa na praia. Pode ser que sim. Da mesma forma, ele podia ter perdido a carteira com a identidade na areia. Era mais uma pergunta sem resposta nesse mistério. Assim como onde havia ido parar o terno. Ninguém sabe se ele estava ou não com o terno. O que Arla sabia é que nunca mais viu aquela roupa. Mas dessa conversa surgiu uma pergunta ainda maior. O maço de cigarros. James Colgan não fumava.
Pessoal, segundo e último aviso de spoiler. Se chegou até aqui, já aproveita para se inscrever no canal e não perder outras histórias incríveis como essa. Agora esteja avisado, se continuar, bom, eu não posso garantir que você vai descobrir o que aconteceu com o garoto do Colorado, mas eu garanto que vou te contar tudo o que eu sei. Era verdade, a autópsia comprovou. James Colgan não fumava. Então o telefone tocou. Dave e Vince tinham de voltar ao trabalho. Não pode parar agora. Eu quero saber o que aconteceu. Nós queremos saber há 25 anos. Não havia um final para essa história. Um Sherlock Holmes para resolver o caso. Só dois caras que cuidam do jornalzinho da cidade. Mas ela sabia que eles deviam ter algumas teorias depois de tantos anos. Vocês acham que ele foi assassinado? Isso era mais provável do que a morte acidental. O maço de cigarros parecia ter sido algo pensado por ele. Uma pista para que o identificassem. Mas desde antes do selo no cigarro, Dave e Vince achavam que havia algo muito estranho no jeito como James Colgan morreu e foi parar naquela praia. Primeiro tentaram descobrir onde ele comprou o maço de cigarros. Imaginaram que havia terminado um ao descer da barca e comprado outro pouco antes das 23 horas. Por isso só teria tido tempo de fumar um cigarro. Mas quando descobriram que ele não fumava, tiveram certeza de que era uma mensagem. Eu vim do Colorado, me procurem lá. Nunca vamos ter certeza, mas nós dois achamos que era isso. Aquele homem sabia que estava em uma situação desesperada e sabia que talvez não fosse identificado se morresse. E ele não queria isso, provavelmente porque tinha medo de deixar a esposa sem dinheiro. Então comprou os cigarros torcendo para que fossem ignorados. Mas ignorados por quem? James Colgan sai do trabalho, um carro está lhe esperando e podia haver outra pessoa além do motorista. Talvez quem lhe deu a jaqueta verde. Trocou pelo terno que ficou no carro ou no avião. Dave e Vince apostavam que ele já estava com o maço de cigarros. Sabia o que ia acontecer. O avião pousa e ele pega outro carro. Já está sem a carteira com sua identidade. Deve ter ficado no terno. Come uma cesta de peixe com fritas, pega a barca e leva um copo de café para o barqueiro. A essa altura está sem documentos, com apenas $17 e aquela moeda russa de 10 rublos no bolso. Poderia ser algum tipo de identificação, como em uma história de espiões. Pra Guerra Fria, né? Mas Dave e Vince achavam que alguém lhe deu a moeda, a mesma pessoa que lhe entregou a carne. Eles conversaram com os médicos sobre o pedaço de carne entalado na garganta. Eu queria saber se ele poderia ter sido colocado lá, mas era pouco provável. Já havia sido mastigado a ponto de poder ser engolido, e não havia lesões nos ligamentos da mandíbula que indicassem que alguém houvesse tentado fazer isso. Contudo, um dos médicos disse que existiam certos relaxantes musculares, alguns exóticos, e a carne podia ter sido batizada. Ele conseguiria engolir os primeiros pedaços, mas de repente se veria com um que não conseguiria engolir na garganta. Deve ter sido isso. Quem colocou o remédio na carne ouviu engasgar. Depois o apoiou na lixeira e levou o resto da carne para não poderem examinar. A autópsia, querida. Nada do tipo apareceu nos exames de sangue. De fato, a coisa mais próxima de veneno naquela carne era um pouco de sal. Então David e Vince se levantaram. Tinham mesmo de ir trabalhar. E a Stephanie quase queria que eles não tivessem contado essa história, se iam lhe deixar assim sem uma resposta. Demoraria semanas para tirar aquilo da cabeça. Mas agora ela sabia porque eles não contaram ao repórter. Existem dois tipos de histórias nos jornais. As notícias de fato, que não são histórias, e os artigos especiais. Esses são histórias, com começo, meio e fim. Por isso são notícias felizes, mesmo que sejam sobre um assassinato. Por quê? Porque tem final. Tem uma solução, começo, meio e fim. A vida real não é assim. Se Dave e Vince tivessem contado ao repórter a história do garoto do Colorado, ele teria usado, mas teria transformado um verdadeiro mistério inexplicado em um artigo qualquer. Daria foco em apenas um detalhe, os relaxantes musculares, por exemplo, e deixaria outras coisas de fora. Seria só mais um de uma série de mistérios inexplicados. As pessoas leriam, ficariam impressionadas por uns 15 minutos no domingo e na segunda usariam para forrar a caixa de areia do gato. Eles não deixariam que contassem uma mentira sobre um homem que não estava vivo para se defender. A história do garoto do Colorado era deles. Mas afinal, o que aconteceu com o garoto do Colorado? Lendo o livro, minha primeira teoria estava baseada na música Tea for the Tyler Man de Cat Stevens. Ela é citada pelos personagens na história e é uma música real lançada em 1970 no álbum de mesmo nome. Pensei que a letra pudesse trazer algumas respostas e procurei por sua tradução. Ela é bem curtinha, tem só 1 minuto, mas já nos 2 primeiros versos diz: tragam chá para o timoneiro e bife para o filho. Chá, como é interpretado pelo Dave, podia ser o café que James leva para o barqueiro, que não deixa de ser um timoneiro. E a conexão do bife é óbvia. Fiquei animado, mas depois disso a letra fica muito confusa e nada mais faz sentido com a história, tirando um verso sobre gaivotas. Bom, havia gaivotas na praia. A segunda
teoria está relacionada à moeda russa. E se ele fosse um agente secreto? Essa teoria é levantada pela Stephanie. Há várias histórias reais nos Estados Unidos e até aqui no Brasil de agentes secretos russos em missões que duram décadas. Nesse período eles constroem uma vida normal, trabalham, casam, têm filhos e um dia simplesmente desaparecem ou são dados como mortos. Mas na verdade a missão apenas acabou e eles retornaram à Rússia. A moeda seria uma forma de se identificar para outros espiões e talvez James tenha se recusado a voltar e foi assassinado por isso. A existência de uma rede de apoio com outros espiões explicaria como ele percorreu os 3.200 quilômetros entre o Colorado e o Maine, mas talvez a explicação tenha algo de sobrenatural. Na última vez que James foi visto em seu trabalho, ele diz que vai comprar um café no Starbucks, mas a resenha do livro no USA Today percebeu um detalhe: não havia Starbucks em Denver em 1980. Quanto a isso, o próprio Stephen King se manifestou dizendo que não deveríamos presumir que fosse um erro de pesquisa. Na verdade, leitores fiéis da série A Torre Negra poderiam perceber que na verdade essa era uma pista. Outro erro, ou pista similar, está em quando a esposa diz que eles alugaram o filme do James Bond na Blockbuster. Contudo, a Blockbuster só foi fundada 5 anos depois do desaparecimento e morte do seu marido em 1985. Eu nunca li nenhum livro da série A Torre Negra, mas pelo pouco que sei, ela trata de universos e dimensões paralelas. Então, James e sua esposa poderiam viver em uma outra realidade muito parecida com a nossa, mas com algumas diferenças. Assim, ele teria de alguma forma atravessado uma porta e viajado da realidade onde existia um Starbucks em Denver em 1980 e a Blockbuster já havia sido fundada, para a nossa realidade onde isso ainda iria acontecer, e acabou morto em uma praia do Maine a 3.200 quilômetros de sua casa no Colorado. Há alguns furos nessa teoria, mas quem sabe, eu sempre quero acreditar. Lucas Livros. Realidade ou sobrenatural, o fato é que nunca saberemos. E é por isso que o Stephen King sabia que muitos leitores não iriam gostar de O Garoto do Colorado. Se sentiriam enganados porque não há um final. E ele diz que poderia ter oferecido umas 6 soluções. 3 boas, 2 mais ou menos e uma excelente. Mas se vamos culpar alguém, que seja o seu amigo Scott. Foi ele quem lhe deu o recorte de jornal que originou o livro, dizendo que renderia uma história maravilhosa. Era só mudar um pouquinho, geralmente não rende. Mas o King deu uma chance e o desenho de uma bolsa vermelha chamou sua atenção imediatamente. O artigo falava sobre a jovem dona da bolsa, vista pela última vez andando por uma rua em uma ilha da costa do Maine. No dia seguinte, ela foi encontrada morta na praia, sem a bolsa ou qualquer documento. A causa da morte foi dada como afogamento, talvez tendo o álcool como fator de contribuição, mas isso era apenas uma hipótese. Depois de ficar um longo tempo em uma cripta, ela acabou sendo identificada. Esse caso fez o King sentir o gosto do mistério que as ilhas do Maine sempre tiveram para ele. Nelas, os limites entre o mundo interno e externo são muito firmes e claros. Ele até cita Agatha Christie e o livro E Não Sobrou Nenhum. Aliás, muito bom. Fica aqui a recomendação. Não existe sala trancada tão grandiosa como uma ilha, e nenhum lugar é mais perfeito para um mistério. É por isso que o Stephen King não quis dar uma solução para a história. O seu interesse estava no mistério. Nós vivemos em uma teia de mistérios, mas já estamos tão acostumados que riscamos a palavra e escrevemos realidade. De onde viemos? Onde estávamos antes de estarmos aqui? Não sei. Para onde vamos? Não sei. Passamos a vida caindo em queda livre de algum lugar para não sabemos onde. E às vezes as coisas dão certo, às vezes não. É uma grande loucura conseguirmos viver dessa forma, mantendo a sanidade. Ao escrever O Garoto do Colorado, Stephen King diz que talvez seja a beleza do mistério que nos permite viver sãos. Nós sempre queremos descobrir as respostas. O que aconteceu com o Garoto do Colorado? O mundo está cheio deles, mas querer saber pode ser melhor do que saber. Quantas histórias já esquecemos completamente depois que descobrimos a resposta? Perde a graça. Mas a vida nunca perde a graça, porque é um eterno mistério. O Garoto do Colorado é sobre isso.
O Garoto do Colorado é o primeiro livro de uma trilogia não conectada que o Stephen King escreveu para a editora Hard Case Crime, especializada em romances de ficção policial. Os outros dois livros são Joyland de 2013 e Depois de 2021. Eu gostei muito de O Garoto do Colorado. Na prosa do King, talvez por morar numa ilha e sempre ter vivido próximo ao litoral, eu consegui sentir a brisa do mar e a maresia. Quando Dave e Vince começam a contar a história para Stephanie e relembram outros mistérios da ilha, voltei à minha adolescência, quando passava as tardes na biblioteca municipal de uma cidadezinha pequena como Muslucad, lendo sobre o Triângulo das Bermudas e coisas do tipo. Gostei tanto de O Garoto do Colorado que já comprei Joyland e Depois para ler na sequência. E você? Prefere tudo explicadinho ou gosta de finais que te fazem quebrar a cabeça? Me conta aqui nos comentários e diz também se quer ver Joyland e Depois em futuros vídeos aqui do Lucas Livros. Ah, e uma última curiosidade. Descobri que existe uma série chamada Raven, de 2010, exibida pelo canal Sci-Fi, vagamente baseada no livro. Assisti aos 2 primeiros episódios e é vagamente mesmo. Praticamente a única coisa do livro presente é a história do Garoto do Colorado, que aparece só em um recorte de jornal antigo e pode conectar de alguma forma a personagem principal aos mistérios sobrenaturais da cidade. Tem 2 jornalistas também, supostamente o Dave e o Vince, que na série são irmãos. E é isso, pessoal, essa foi a história de O Garoto do Colorado. Claro, muito resumida e com algumas adaptações para o formato de um vídeo. Eu sempre digo, nada substitui a experiência de ler o livro. Aqui na descrição tem um link para você comprar e descobrir todos os detalhes dessa história. Se gostou, deixa aquele like, compartilha com um amigo que também adora um verdadeiro mistério, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, eu leio os livros, eu falo dos livros, eu sou o Lucas Livros. Agora que tá um mistério interestelar, então clica aqui e descubra a história de Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke.